Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, começou a caminhada da seleção brasileira rumo à próxima Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que será nos Estados Unidos, Canadá e México, será dividido aí entre esses três países. E o Brasil começou sua caminhada, uma nova história, sai o Tite, ufa, ainda bem, e chega o Diniz. Bom, a princípio o Diniz vai ser interino. Sinceramente não estou levando muita fé. Não estou levando muita fé que o Diniz vai ser o interino. Não estou levando fé. Ele vai ficar até acabar o contrato lá do treinador do Real Madrid. Quando acabar, ele vem. Vou repetir. Não estou levando fé. E quem acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães sabe que eu não... Há muito tempo eu não acompanho a seleção brasileira. De vez em quando passava alguns jogos, alguma coisa, eu até via, mas sinceramente muito desanimado com a seleção brasileira. E aqui bem direto, muito desanimado por causa dos treinadores. Treinadores retranqueiros, Filipão, Tite, completamente que me desanimou ver a seleção brasileira. Porém, um fato me faz ter uma esperança de ver uma seleção brasileira melhor. E esse fato é o Fernando Diniz. O Diniz. O Diniz tem uma proposta de futebol bem diferente da maioria dos treinadores que estão aqui no Brasil. É um cara que joga para frente, que gosta de posse de bola, gosta que seus jogadores fiquem com a bola o tempo inteiro, pensa no ataque 100%. O que eu gosto e o que o futebol brasileiro gosta, o que os jogadores brasileiros gostam. Jogador brasileiro com habilidade, com qualidade, não gosta muito de ficar o tempo inteiro naquele futebol mecânico, que é um futebol europeu. Futebol mecânico é um futebol europeu, por mais que você seja fã do futebol europeu, mas é um futebol mecânico, que alguns jogadores dentro desse mecanismo se destacam pela qualidade, mas a base do futebol europeu não é a habilidade e a qualidade, é a parte física e mecânica. Por quê? Futebol muito veloz, lógico, tem muitas coisas boas no futebol europeu, lógico que tem, não é isso que eu estou falando. Não estou falando que o futebol europeu é uma merda, não é nada disso. Só que a base é o físico, é a parte física e uma dedicação total à parte tática. Isso é importante? Mas a parte técnica acaba sendo deixada de lado. Aí alguns jogadores, por ser muito técnico, têm um privilégio ali de poder usar um pouco a sua parte técnica, mas tem que fazer a função tática. Legal. Só que no Brasil, para o futebol brasileiro, para o jogador brasileiro, isso, na minha opinião, é mais difícil. O butinudo, o caneludo, o caneleiro, né? Ele vai por esse lado, da parte física e da parte tática. Mas o cara com mais habilidade, ele quer ficar o tempo inteiro com a bola. Lógico, ele tem que cumprir a parte física, ele tem que cumprir a parte tática. Mas o Diniz, ele dá uma abertura, ele dá uma porcentagem maior da habilidade, da qualidade, da individualidade para o jogador. Ou seja, de 100%, ele dá de 30% a 40% para a individualidade do jogador. Isso o jogador gosta. Primeiro que ele fica com a bola, que ele pode ousar, ele pode tentar, ele pode fazer. E isso eu gosto bastante. Lógico, no futebol europeu tem muito jogador com muita qualidade.
Eles têm muito dinheiro, então eles pegam os melhores. Mas mesmo os jogadores com muita qualidade, eles têm que cumprir mais a parte tática do que a parte individual. É disso que eu estou falando. Está dando para entender? Acho que deu para entender o que eu queria explicar. A velocidade do jogo do europeu é muito maior do que aqui no futebol brasileiro, justamente por causa disso, pela parte física, pela parte tática, que tem que fazer a parte tática. E aquela qualidade acaba ficando um pouco mais reduzida, mas mesmo assim, como eles têm muita qualidade, eles conseguem exercer. Mas o Diniz, ele dá uma liberdade maior do que a gente vê no futebol europeu. E o Diniz me fez assistir o jogo. Eu queria ver como é que o Diniz, em pouco tempo, porque o esquema do Diniz não é um esquema muito fácil de você assimilar. O próprio Neymar falou isso e outros jogadores falaram isso. Ele tem uma concepção de futebol bem diferente. O próprio Neymar deu uma declaração dizendo que o Diniz é bem diferente de todos os treinadores que ele teve. Ele tem uma concepção diferente. Essa concepção leva tempo. Então eu queria ver como é que o Diniz ia fazer com pouco tempo. E também eu queria ver como é que o Diniz ia se sair comandando esses caras. Porque no Fluminense, irmão, ele explana, né? No Fluminense ele xinga. Porra, o Diniz no Fluminense, ele fica alucinado. Eu queria ver como é que ele ia ficar no meio de campo, ali na área dele, falando com o Neymar, com o Casemiro, os jogadores são maiores que ele, bem maiores que ele. Então eu queria ver como é que ia ser o comportamento do Diniz. Então fui assistir o jogo e fiquei muito satisfeito em ver o futebol brasileiro dando sinais que teremos realmente uma volta do futebol brasileiro. Fiquei satisfeito. E essa satisfação vai acabar me fazendo acompanhar a seleção brasileira de novo, por causa do Diniz. E alguns jogadores ali que nitidamente ficaram mais à vontade. E por que eu estou falando que eu acho muito difícil o Diniz ser interino? Porque os jogadores brasileiros da seleção vão acabar forçando a barra, dependendo do que aconteça, para o Diniz continuar. Escuta o que eu estou falando. Então é sobre a goleada da seleção brasileira sobre a Bolívia de 5-1. Neymar batendo recorde aí, chegou a 79 gols, ele tinha 77, atingiu 78 e fez mais um, 79. O Rodrigo fez 2 gols, o Rafinha fez mais um. Agora o Richarlison, na boa, irmão. Arrego, né? Arrego. Diniz, o Arthur Cabral, lembra dele? Que foi do Ceará, foi pro Palmeiras, o Palmeiras escanteou, deixou o garoto jogar uma vez só, deixou ele lá pro lado, ele foi vendido lá para fora. Lembra desse nome, Diniz? Arthur Cabral. O moleque é bom, é melhor do que o Pom, bem melhor, mas muito melhor, tá? Muito melhor. Lembra desse moleque. Então é sobre esse jogo rapidamente que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Aqui uma coisinha rápida, se você gosta do canal, acompanha o canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha não é inscrito. Então dá essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Porque se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil inscritos. Então vamos lá, cara. É óbvio que com pouco tempo de treinamento, não ia dar para o Diniz implantar a sua maneira de jogar. Mas nitidamente você já viu um futebol muito mais agradável do que a gente via com o retranqueiro Tite. Futebol muito mais agradável. Os jogadores vão cometer erros? Vão.
porque eles não estão acostumados a jogar na seleção brasileira dessa maneira. E muitas vezes, alguns jogadores não estão acostumados a jogar da maneira do Diniz, nem nos seus clubes na Europa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não estou exaltando, estou falando que o Diniz é melhor que todo mundo, não. O que eu estou falando é que o estilo do Diniz é diferente. O estilo do Diniz é diferente. E a gente já viu, sim, no primeiro jogo, a mão do Diniz no esquema da seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente já viu algumas coisas em relação às jogadas ensaiadas. Logo no início, nos escanteios, você viu que os jogadores da seleção brasileira iam para bater o escanteio, botava a bola no escanteio e batia rápido para surpreender a Bolívia. Isso foi uma coisa falada. Ó. Chega no escanteio, vai andando, bota a bola no escanteio, vira e bate rápido. O Brasil fez isso umas 2, 3 vezes para tentar surpreender. Aquela mudança que o Diniz faz muito no Fluminense, do Arias vir para o meio, de vez em quando o Arias cair pelo lado esquerdo, o lateral vem para o meio, principalmente quando está o Marcelo, cai para o meio para jogar como armador. Você viu a seleção fazendo isso. Só que tem um problema, né? Nem o lateral esquerdo e nem o lateral direito da seleção brasileira tem a qualidade do Marcelo para ser meio de campo. Ali tem que ser um jogador para as laterais, tipo o Marcelo, tipo o Felipe Luiz, jogador que tem uma característica de armar o time. Então, isso o Brasil não tem. Na verdade, o Brasil é carente de lateral. Essa é a verdade. Também, muitas das vezes, os dois pontas, tanto o Rodrigo quanto o Rafinha, cair pelo meio para fazer o meia e os laterais passarem como ponta. Ou seja, tudo que a gente vê no Fluminense fazendo, a gente viu a seleção tentando fazer. Mas isso leva tempo e tem que ter alguns jogadores com essas características. Então, na minha opinião, tem alguns jogadores que o Diniz não pôde chamar que fizeram falta. Um desses jogadores é o Paquetá. O Paquetá fez falta, porque o Paquetá tanto joga aberto pelo lado, quanto joga pelo meio de armação, como joga de volante. Então, o Paquetá vai ser um jogador, na minha opinião, que quando o Diniz puder chamar, o Paquetá vai suprir essa ausência que o Diniz não teve. Que o Paquetá consegue fazer isso que o Diniz quer. Mas mesmo assim, a seleção brasileira, você viu nitidamente muitas coisas que a gente vê o Fluminense jogar. Lógico, a seleção brasileira de vez em quando vai dar o contra-ataque para o adversário. Foi assim que a Bolívia fez o gol. Mas é do Diniz. Se contrataram o Diniz, é porque quer que a seleção brasileira tenha o esquema dele. Ele pode dar uma adaptada numa coisa que outra? Pode. Mas o esquema da seleção brasileira vai ser muito parecido com o que o Fluminense joga. Um futebol para frente, futebol dinâmico, um futebol veloz, de posse de bola. E a gente viu a seleção isso. Vimos o Neymar muito à vontade, ali com a camisa 10, na armação, conseguindo fazer a armação, passes de muita qualidade. O Neymar consegue, e se ele focar nisso, ele vai conseguir mostrar velocidade, qualidade, que é muito acima da média, e passes que ninguém está esperando. Esse é o diferencial. Aquele passe que ninguém está esperando. O passe comum qualquer um faz. O passe diferenciado que esses caras conseguem fazer. O Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Modric. Os caras desses, diferenciados, que conseguem fazer. Igual o Ronaldinho Gaúcho conseguia fazer, o Zidane. Tá? Conseguia, ninguém. E ali ele não vai conseguir colocar a bola. Ele colocava a bola justamente ali onde você achou que ele não ia colocar. O Neymar consegue fazer isso. E isso vai facilitar os jogadores, tanto o Rodrigo quanto o Rafinha. E facilitou. Lógico, provavelmente ali pelo lado esquerdo, a princípio deve ser o Vinícius Júnior, que tem mais força física que o Rodrigo. Tem algumas qualidades que, na minha opinião, podem se encaixar até mais com o Neymar
ali na frente, mas o Rodrigo é um grande jogador, não é à toa que ele está no Real Madrid, ele não está no Real Madrid porque o presidente gosta dele, é porque ele joga bola. O Rafinha também no Barcelona. A gente está falando de 3 jogadores ali na frente que jogam em 2 dos principais times da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Ainda tem o Antony, né, que não pode ser convocado, que talvez o Antony fosse até o titular. Então a gente tem ali pelas beiradas do campo bons jogadores, grandes jogadores, que vivem bons momentos no seu clube. Então o Brasil conseguiu já mostrar alguma coisa do que o Diniz pensa de futebol. Fez 1-0 no primeiro tempo com o Rodrigo, o Neymar bateu um pênalti muito mal mesmo. Depois conseguiu fazer no segundo tempo mais 4 gols, Rafinha fazendo 1, Neymar fazendo 2, o Rodrigo fazendo mais 1, tomando um gol de contra-ataque da Bolívia. Lógico, a gente sabe que tem uma fragilidade no time da Bolívia. Em 80 jogos da Bolívia só ganhou 3 fora de casa, e o Brasil não perdeu nenhuma em casa. Então a tendência do Brasil ganhar era até com o Tite, era maior, mas o Brasil fez um jogo solto, um jogo leve, que nos dá a alegria e a esperança de termos um futebol competitivo e agradável de se ver. Então, cara, gostei muito do que eu vi da seleção, traz uma expectativa boa. Já vou criar minha expectativa para o próximo jogo da seleção, que eu não sei nem contra quem é, mas deve ser mais difícil do que a Bolívia. E também dá parabéns à torcida. A torcida lotou o estádio, uma festa bonita, cantaram um hino com força, patriotismo, cantou o hino com força, patriota. Cara, gostei muito do que eu vi. Desejo muito boa sorte ao Diniz, aos jogadores, e que abracem aí a ideia do Diniz, que a gente pode ter uma volta do futebol brasileiro raiz. É isso que eu espero. Lógico, uma dedicação tática, física, mas um futebol com a cara de Brasil. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Esqueci de falar. Gostei do zagueiro que jogou o Magalhães, Xará. Gostei. 1,97 m, com qualidade, velocidade. Gostei muito dele. Gostei também do Ederson ter entrado como titular. Para mim, era a ser o titular. Então, o Diniz está começando a acertar, pelo menos na primeira montagem do time, ele começou já a acertar na sua escalação. Tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!